Desafiou sua família por amor, e perdeu tudo. A casa dos Monteiro era imponente. Um enorme portão de ferro, jardins perfeitamente cuidados e uma fachada que refletia tradição e poder. A família havia construído seu prestígio durante gerações, com um legado que jamais havia sido misturado com aqueles que consideravam inferiores. Essa mentalidade era transmitida de pais para filhos como uma regra inquebrável. Naquela casa, o respeito não se ganhava com atos de bondade ou méritos próprios, mas pelo sobrenome, pela cor da pele e pela pureza do sangue. Para Álvaro, o filho mais velho dos Monteiro, essas ideias nunca foram questionadas. Desde criança ele ouvia seu pai repetir as mesmas frases uma e outra vez. Lembre-se, filho, o sangue é o mais importante. Nós não nos misturamos com qualquer um. Sim, pai, respondia sempre, com a inocência de uma criança que ainda não entendia o peso daquelas palavras. Sua mãe, Sofia, não era diferente. Embora tivesse um tom mais doce, seu pensamento era o mesmo. Ela ensinou que a elegância e o prestígio estavam na família, nos costumes, na história daqueles que vinham de seu mesmo sangue. Álvaro cresceu naquele mundo fechado, rodeado por pessoas que pensavam da mesma forma, que rejeitavam os que eram diferentes, os que vinham de outras raízes. Aprendeu a olhar com desprezo para aqueles que não se encaixavam no molde que sua família havia estabelecido como correto. Mas a vida, com sua ironia cruel e sua maneira de desafiar crenças, tinha preparado uma prova que mudaria seu mundo para sempre. Foi no seu último ano de universidade que ele conheceu Camila. Ela não pertencia ao seu círculo, não se encaixava nos padrões da sua família. Sua pele era mais escura, seu sobrenome não tinha história de prestígio e sua origem era humilde. Mas ela tinha algo que ninguém mais tinha, uma luz própria, uma essência que desarmava qualquer preconceito. Camila não se deixava intimidar por ninguém. Sua inteligência e sua determinação a levaram a ser uma das melhores estudantes da sua turma, e seu caráter a fazia se destacar em qualquer lugar que fosse. Ela não se preocupava com etiquetas, com linhagens, com as regras impostas por pessoas que nunca a conheceriam de verdade. Desde o primeiro momento em que a viu, Álvaro sentiu algo estranho em seu peito. Algo que ia além da atração física. Era admiração, respeito, algo proibido para ele. Tentou ignorar. Repetiu para si mesmo o que seu pai sempre dizia: nós não nos misturamos com qualquer um. Mas quanto mais a conhecia, mais difícil se tornava se afastar. As conversas com ela eram diferentes. Com Camila não havia máscaras, não havia jogos de poder, não havia a superficialidade que abundava em seu entorno. Ela falava com paixão, com firmeza, com uma visão de mundo que colidia com tudo que ele havia aprendido. Você realmente acredita que o valor de uma pessoa está no sobrenome? Perguntou ela um dia, olhando-o fixamente. Álvaro não soube o que responder. Até aquele momento ele nunca havia questionado o que sua família lhe ensinou. Mas Camila o obrigava a fazê-lo. Os meses passaram e o inevitável aconteceu. Ele se apaixonou por ela. Não era apenas amor romântico, era algo mais profundo. Camila representava tudo o que ele nunca teve coragem de ser, livre. Ele sabia que sua família jamais aceitaria aquela relação. Sabia que estava traindo a pureza que tanto defendiam. Mas pela primeira vez na vida, Álvaro não quis obedecer. Uma noite decidiu enfrentar seu pai. Pai, quero falar com você. Seu pai, que revisava alguns documentos em seu escritório, levantou os olhos sem muito interesse. Diga, estou apaixonado por alguém. O homem esboçou um leve sorriso. Bom, já era a hora. De que família ela é? Álvaro engoliu em seco. Não é de nenhuma família conhecida. A expressão do pai mudou imediatamente. Como assim? Perguntou com dureza. Ela se chama Camila. É uma das melhores estudantes da universidade, inteligente, trabalhadora. E a origem dela? Álvaro sentiu o peso da pergunta como uma ameaça. Ela não é do nosso círculo. Houve um silêncio que pareceu eterno. O pai largou os papéis de lado e o olhou com uma seriedade que ele nunca havia visto antes. Você sabe o que está dizendo? Sim, pai. Não, você não sabe. Porque se soubesse, não estaria aqui me dizendo tamanho disparate. Álvaro sentiu o sangue ferver nas veias. Não é um disparate. É real. Eu a amo. O golpe foi rápido. Um tapa na mesa, um som seco que ecoou pelo quarto. Não diga isso de novo. Rugiu o pai com uma fúria que o fez recuar. Sua mãe apareceu na porta, preocupada com os gritos.
O que está acontecendo? Seu filho enlouqueceu, disse o pai com desprezo. Ele diz que está apaixonado por uma qualquer. Sofia o olhou com horror. Álvaro, diga que não é verdade. É verdade, mãe. Sua mãe levou as mãos ao peito, como se tivesse acabado de ouvir a pior notícia de sua vida. Onde foi que falhamos com você? Sussurrou. Vocês não falharam em nada, disse Álvaro com a voz trêmula. Apenas me ensinaram coisas que não são verdadeiras. A frase foi como uma adaga no orgulho do pai. Se continuar com isso, deixará de ser meu filho. Álvaro sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Sua mãe chorava, seu pai o olhava com desprezo, e naquele momento ele entendeu que seu amor por Camila não era apenas uma escolha, era uma guerra. Mas no fundo, ele sabia que a batalha mais difícil ainda não havia começado. Nos dias que seguiram, Álvaro sentiu o peso do silêncio em casa. Seus pais mal falavam com ele. Sua mãe o evitava, seus irmãos cochichavam pelas costas e seu pai sequer olhava em sua direção. Mas o amor por Camila continuava crescendo. Ele a encontrava às escondidas, em parques, cafés afastados, lugares onde ninguém os reconhecesse. Cada encontro era um sopro de ar fresco em um mundo que parecia estar desmoronando. Você não precisa passar por isso, dizia Camila, preocupada. Se sua família não aceita, podemos seguir nossas vidas sem eles. Álvaro segurava suas mãos com força. Eu não posso te perder, mas também não posso perder minha família. Camila abaixava a cabeça. Ela sabia que aquele dilema estava destruindo por dentro. Então um dia, Álvaro tomou uma decisão. Reuniu coragem e voltou a falar com seu pai. Pai, eu quero que conheça Camila. O pai o encarou com frieza. Eu não tenho nada a ver com essa mulher. Ela é a mulher que eu amo. E goste ou não, eu vou ficar com ela. O pai levantou-se, os olhos cheios de fúria. Se sair por aquela porta para estar com essa mulher, nunca mais volte. Você deixará de ser um Monteiro. O coração de Álvaro disparou. Olhou para a mãe que chorava em silêncio, sem coragem de defender o próprio filho. Olhou para o pai, um homem rígido, preso a tradições que ele já não conseguia aceitar. Então, sem dizer mais nada, pegou suas coisas e saiu. Foi até a casa de Camila e a encontrou na varanda, olhando para o céu. Ao vê-lo, ela correu para seus braços. O que aconteceu? Perguntou ela, preocupada. Eu perdi tudo, Camila. Tudo. Camila o abraçou, tentando acalmá-lo. Não, você não perdeu tudo. Ainda me tem. Nos meses seguintes, Álvaro começou a trabalhar em um pequeno escritório. Ganhava pouco, mas era suficiente para pagar o aluguel de um apartamento modesto onde ele e Camila passaram a morar juntos. A vida não era fácil. Ele, acostumado ao luxo, agora precisava aprender a viver com o mínimo. Camila fazia tudo para apoiá-lo, mas ele não conseguia evitar a sensação de fracasso. Às vezes passava horas olhando pela janela, lembrando-se da casa dos pais, dos jantares em família, do jardim onde brincava com seus irmãos. Tudo isso agora parecia um sonho distante. Certa noite, enquanto jantavam, Camila percebeu que ele estava mais calado do que o normal. Está pensando neles, não é? Perguntou ela. Álvaro assentiu. Eles eram minha família. E agora? Agora sou apenas um estranho. Camila segurou sua mão. Eu sei que é difícil, mas eles não te aceitaram como você é. E eu sim. Álvaro tentou sorrir, mas não conseguiu. Na manhã seguinte, enquanto saía para o trabalho, encontrou seu irmão mais novo na porta do prédio. O que você está fazendo aqui? Perguntou Álvaro, surpreso. O irmão olhou para os lados, nervoso. Mãe está muito doente. E quer te ver. O coração de Álvaro disparou. Doente? Como assim? Ela está piorando a cada dia. Não come, não fala, só chora. E tudo por sua causa. Álvaro sentiu um peso esmagador sobre seus ombros. Eu não sabia. Se realmente se importa, vá vê-la, disse o irmão, antes de sair apressado. Álvaro voltou para o apartamento em estado de choque. Camila o encontrou sentado no chão com as mãos no rosto. O que aconteceu? Perguntou ela, preocupada. Minha mãe está doente. E é por minha culpa. Camila se ajoelhou ao lado dele. Não diga isso. A culpa não é sua. Mas eu preciso vê-la. Preciso pedir perdão. Camila o abraçou, mas seu coração estava apertado. Sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. Naquela tarde, Álvaro decidiu ir à casa dos pais.
Quando chegou, viu que a fachada continuava impecável como se nada tivesse mudado. Mas ao entrar, percebeu que o silêncio era pesado, quase sufocante. Sua mãe estava deitada no sofá, pálida e magra. Ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. Álvaro, murmurou ela, tentando se levantar. Álvaro correu até ela e segurou suas mãos. Mãe, eu estou aqui. Ela o abraçou com força, chorando em seu ombro. Por que fez isso? Por que nos abandonou? Eu não os abandonei, mãe. Apenas escolhi o amor. Mas essa mulher, ela não é como nós. Não tem o nosso sangue, o nosso nome. Álvaro a afastou suavemente e a olhou nos olhos. Mãe, o amor não tem cor, nem sobrenome. O amor é o que nos faz humanos. Ela chorava, mas não conseguia aceitar aquelas palavras. Seu pai nunca vai te perdoar. Eu sei. Mas eu tinha que vir te ver, porque você é minha mãe. E eu te amo. Ele a abraçou novamente, sentindo o cheiro familiar de sua infância, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. E naquele momento, soube que estava em um ponto sem retorno. Nos dias seguintes, Álvaro tentava conciliar sua nova vida com Camila e a culpa que sentia por sua mãe. Ele sabia que seu pai jamais o perdoaria, mas ainda tinha esperança de que sua mãe o aceitasse novamente. Camila percebia o sofrimento de Álvaro e tentava apoiá-lo, mas cada vez que ele voltava da casa dos pais, estava mais abatido. Ela não quer me ver, disse ele certa noite, sentado à mesa da cozinha. Meu pai a proíbe de falar comigo. Camila segurou suas mãos. Você fez tudo o que podia. Agora precisa seguir em frente. Álvaro assentiu, mas seu coração estava em pedaços. Na manhã seguinte, enquanto estava no trabalho, recebeu uma ligação urgente. Era Carlos, um antigo empregado da família. Álvaro, sua mãe. Ela está no hospital. O coração de Álvaro disparou. O que aconteceu? Ela desmaiou. Está muito fraca. Você precisa vir agora. Álvaro saiu correndo do escritório e foi direto para o hospital. Ao chegar, viu seu pai e seus irmãos na sala de espera. O pai o olhou com um misto de raiva e desprezo. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, cerrando os punhos. Vim ver minha mãe. Você não tem mais mãe. Álvaro ignorou as palavras do pai e entrou no quarto. Sua mãe estava deitada na cama, pálida e conectada a vários aparelhos. Seus olhos estavam fechados, e o rosto parecia mais envelhecido do que ele lembrava. Ele se aproximou, segurou a mão dela e sussurrou. Mãe, sou eu. Álvaro. Os olhos dela se abriram lentamente. Ao vê-lo, uma lágrima escorreu por seu rosto. Meu filho. Álvaro começou a chorar, abaixando a cabeça sobre a mão da mãe. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter te feito sofrer. Ela tentou levantar a mão, mas estava muito fraca. Eu só queria que você fosse feliz. Eu sou feliz, mãe. Mas só serei realmente feliz se você estiver ao meu lado. Ela o olhou com tristeza. Seu pai. Ele nunca vai aceitar. Não me importa. Só quero você comigo. Ela fechou os olhos, respirando com dificuldade. Eu sempre vou te amar, meu filho. E então, seu corpo relaxou. O monitor emitiu um som contínuo. Os médicos entraram correndo, mas Álvaro sabia que era tarde demais. Do lado de fora do quarto, o pai observava a cena sem se aproximar. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele se recusava a chorar. Álvaro saiu do quarto, caminhou até o pai e o encarou. Agora você está satisfeito? Perguntou ele com a voz carregada de dor. Ela se foi. E eu perdi tudo. O pai não respondeu. Apenas baixou a cabeça, incapaz de olhar o próprio filho nos olhos. Álvaro saiu do hospital sem dizer mais nada. Camila o esperava do lado de fora. Ao vê-lo, correu para abraçá-lo. Ela se foi, sussurrou ele, chorando no ombro dela. E eu não pude fazer nada. Camila o apertou contra o peito, tentando confortá-lo. Nos dias que se seguiram, Álvaro não saiu de casa. Passava horas olhando para o nada, revivendo cada palavra, cada momento, cada vez que sua mãe o abraçou. Camila estava preocupada. Ele não comia, não dormia, não falava. Até que um dia decidiu fazer algo. Reuniu as fotos antigas da mãe, as cartas que ela havia escrito para ele e os objetos que guardava desde a infância. Montou um pequeno altar na sala, acendeu uma vela e se ajoelhou diante dele. Camila o encontrou ali, chorando em silêncio. Ela não está realmente morta, Álvaro. Ela vive em você, nas suas lembranças, no amor que vocês compartilharam.
Álvaro levantou os olhos, enxugando as lágrimas. Mas eu falhei. Eu escolhi o amor, mas acabei perdendo o amor mais importante da minha vida. Camila se ajoelhou ao lado dele e segurou suas mãos. Você não perdeu. Ela sempre estará com você. E agora, mais do que nunca, você precisa viver para honrar a memória dela. Álvaro respirou fundo, fechou os olhos e sentiu o perfume da mãe, o toque suave de suas mãos, a voz doce sussurrando que o amava. E então finalmente permitiu-se perdoar a si mesmo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele conseguiu dormir em paz. Porque agora ele sabia que mesmo sem sua mãe, o amor dela jamais o abandonaria. E isso era o suficiente para recomeçar. Se você ouviu essa história, inscreva-se no canal Narrativas em Família. E ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias, cheias de amor, fé e emoção.